pelo da semana passada. Peguei ele nessa semana. Agora pode valendo, só pra não ficar triste. Tudo bem, Boa tarde, meu amigo. Lê. Boa tarde pra você. Ligadinho na programação da TV de Nossa Senhora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa, que hoje tá bem especial, né, Lê? Com certeza. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, viu? É uma alegria a gente saber que tem tanta gente maravilhosa do outro lado da telinha acompanhando, se divertindo, aprendendo muito com a gente aqui no nosso Conectados pela Fé, viu? E aí a gente quer saber um pouquinho mais sobre vocês. Bora seguir a gente nas nossas redes sociais? @programa Conectados pela Fé. Manda sua mensagem, conta o que você tá gostando dessa nossa nova fase aqui do Conectados pela Fé, que a gente vai ficar com o coração bem quentinho de ler todas as mensagens, né, Gui? É verdade, Lê. A gente quer ter essa participação do pessoal de casa e nessa semana a gente falando sobre um tema muito especial para todos nós, para nossa fé e para nossa igreja, né? Você acompanhou com a gente ao longo dos últimos dias a preparação para celebrarmos a Páscoa de Cristo ao longo de toda a Quaresma, sobretudo nos últimos dias na Semana Santa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no nosso programa, sobre Páscoa e sobre a mensagem deixada por esse período para todos nós sobre recomeços. Mas antes de começar uma entrevista bem bacana que a gente vai ter aqui hoje, a nossa repórter Carla Borges, ao lado do Padre Camilo Júnior, comandaram um quiz sobre a Páscoa. Meninos contra meninas, se divertindo e nos ensinando sobre esse tempo tão importante. Bora assistir? Hoje é dia de quiz de Páscoa aqui no nosso programa. E você aí de casa já deve saber como que funciona um quiz. Eu tô aqui com as perguntinhas. Vou fazer essas perguntas e, claro, sempre em um quiz precisa de alguém para explicar as respostas. E hoje eu tô aqui com o Padre Camilo, que tem essa missão legal, né? De contar e explicar o porquê dessas perguntas e dessas respostas. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Clazinha. Tudo bem com você? Tudo certo. Boa tarde, você que está aí acompanhando Conectados pela Fé neste sábado santo, tão próximos de mais uma vez celebrar a grande festa da Páscoa. E eu vou mostrar para vocês o grupo das meninas e dos meninos. Das meninas a gente começa com a Ana Clara Corrente, Maria Gabriela da Silva Barbosa e Rafaela da Silva Pereira. E no time dos meninos temos Vitor Sampaio de Castro, Wesley Augusto de Almeida e o Jonathan Teodoro. É bom lembrar, Padre, que a gente tem regras, né? É uma brincadeira, mas claro, temos regras. Então, eu vou fazer a pergunta e cada pergunta tem 3 alternativas. Olha que A, facinho, hein? B e C. Então tá muito, muito fácil. Coisa muito de fácil. playground. Então, eu vou pedir para vocês, com a mão na orelha, o primeiro que apertar o nosso sininho vai ter o direito de resposta. Por exemplo, as meninas apertaram o sininho, elas vão responder primeiro. Se elas acertarem, elas ganham 10 pontos. Uau! Se elas errarem, passa para o time dos meninos. E se eles acertarem, como eles estão, né, revidando as meninas, eles ganham 20 pontos. Olha, hein? Então, ó, a gente vai fazer a conta aqui Já rapidinho, ganhou, né, Padre? já Para ganhou. ver se dá certo. Sim, sim. Então, podemos começar? Sim. Preparados? As nossas auditoras. Vamos lá? Mão na orelha. Nossa primeira pergunta de hoje Olha ali, é coitada dela. a seguinte. Não pode olhar. Qual é o significado da Páscoa na tradição cristã? Alternativa A. Ela sabe ser alternativa. Mas eu vou passar a alternativa só para ser justa com os meninos, tá? Aperta após as alternativas. Alternativa A. Celebração do nascimento de Jesus. B. Comemoração da última ceia. Ou C. A ressurreição de Jesus Cristo. 1, 2, 3, valendo! Qual a alternativa? É a ressurreição de Jesus Cristo. Alternativa C, Padre, Muito confere! bem, parabéns! Em Cristo, a Páscoa se torna a vitória da vida sobre a morte. Então nós celebramos na Páscoa a ressurreição do Senhor, que é a esperança da nossa ressurreição e é o coração da nossa fé. Parabéns! Vamos lá, segunda pergunta. O que a palavra Páscoa significa etimologicamente? A. Passagem. B. Celebração. Ou C. Renascimento. Os meninos, Passagem.
resposta. Muito bem, né? Na primeira resposta eu te falo. Né? A palavra Páscoa ela vem do hebraico pechá, que quer dizer justamente passagem, travessia, né? A gente precisa passar pelo Cristo para ter a vida nele. E agora tá empatado o jogo, né? 10-10. 10-10. Vamos lá? Vamos ver. Vamos Próxima dificultar esse negócio aí, pergunta. tá muito facinho. Mão na orelha. Mão na orelha. Vamos ver. Em qual dia da Semana Santa se celebra a Paixão de Jesus? Alternativa A, segunda-feira. Alternativa B, sexta-feira. Ou C, quinta-feira. Valendo! Agora as meninas. Auditores, quem bateu primeiro? Eu vi as meninas batendo primeiro. O agudo foi antes do grave, aqui tá mais agudo. Foi os meninos? Auditoras foi quem? Vamos lá. Eu vi o time das meninas. A produção confirmou. Mas você Então tá vamos dando lá. uma leve queda por lá. Vamos ver. Tá facilitando, Não, né? eu vi primeiro. Elas bateram um pouquinho antes. Uma inclinação. Pode, vamos lá. Só resposta. Sexta-feira? Tã, 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 tã. Muito bem, né? Durante toda a quaresma, nós nos preparamos para viver o momento ápice, que é a Semana Santa. Principalmente o tríduo pascal. Começamos na quinta-feira, com a ceia do Senhor. Na sexta-feira, nós temos a bonita celebração da Paixão. É o momento em que nós não adoramos a dor, mas nós agradecemos a Cristo que aceitou sofrer para que no seu amor nós fôssemos curados. Qual é, mão na orelha, qual é o símbolo da Páscoa que representa a vida eterna? A, o cordeiro. B, a cruz. Ou C, o cálice? Valendo. Meninos. Vamos ver se vai empatar. Ih, O cordeiro. o cordeiro. Muito bem. Na cultura judaica já havia a tradição de se sacrificar cordeiros para louvar a Deus. Lembramos que quando Maria e José vão apresentar Jesus no templo, eles têm a opção de oferecer um cordeiro, um touro ou um par de pombinhos. O cordeiro ele foi sempre o símbolo da purificação. O que simboliza o ovo de Páscoa na tradição cristã? Alternativa A, renascimento. Alternativa B, fertilidade. Ou alternativa C, pureza. E agora eu não vi quem que foi. Para os meninos. Os meninos? Ela quase quebra o dedo para bater no negócio ali já. Vamos lá. Ela é muito competitiva. Ela é. Quase. Olha lá, são os meninos. Vamos ver a Qual é? resposta. Quais eram os Vamos lá, vou repassar as alternativas. Então tá bom. Lembrando que se os meninos eles errarem, passa a vez para as meninas, valendo o dobro dos pontos, Elas podem hein? desempatar. Vamos lá. O que simboliza o ovo de Páscoa na tradição cristã? A, renascimento. B, fertilidade. Ou C, pureza? Fertilidade. Está errada. Nós vamos passar para as meninas, com cuidado gente para elas pode não conversar verem. aqui? Podem conversar um pouquinho. Pode falar a resposta. É renascimento? Renascimento. Perfeito, né? O ovo entra dentro de uma cultura, passa a ter uma simbologia religiosa para mostrar que a Páscoa é um renascimento. Do ovo surge uma vida. Então, na Páscoa, nasce esta vida renascida no Cristo. Então, eu acho que nós temos as vencedoras. Já terminou? Já terminamos. Olha, Com as vencedoras. elas ganharam com um pequeno lapso, mas faz parte. Não, Não. tudo bem. Mas, na verdade, ninguém perde, todo mundo ganha. O simples fato de poder participar, partilhar, sorrir para alguém, brincar com alguém, tudo aquilo de bonito que você oferece para o coração da outra pessoa é o seu coração mesmo que ganha. Então a gente agradece a disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco. Parabenizamos por vocês fazerem um bonito caminho com Jesus em suas comunidades. Há uma frase que as pessoas dizem de forma errada, elas falam que o jovem é o futuro da igreja. Não, vocês são o presente, vocês são o agora. E é claro, as meninas vão receber um presente, mas os meninos também, porque é um tempo de partilha. Então todo mundo recebe presente, Padre Camilo também recebe um presente. Obrigado. Isso E o com nosso Jesus ninguém muito- perde, todo mundo ganha. E o nosso muito obrigado por estar aqui conosco, vocês também. É muito bom ter vocês aqui nessa partilha que é tão bonita. E Letícia, Guilherme, eu acho que vai chegar um presentinho para vocês aí também. Mas enquanto isso, vou entregar o prêmio dessa galera que merece muito chocolate. muito chocolate. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Bate assim, porque ele vive, temor não há, não há, não há. E olha só que já tá aqui. Já chegou, Carlinha. Amei.
obrigado, viu? Feliz Páscoa, né, para Carlinha, para o Padre Camilo, para todos esses jovens que competiram, testaram seus conhecimentos ali. Amei, todo mundo ganhou, parabéns, viu? Que delícia essa reportagem, Guilherme. Ô, gente, que é isso? Cada um tem o seu. Eu não gosto, eu amo. Padre Camilo, muito obrigada também pela sua participação, viu? Beijo no coração. Muito legal. Vamos seguir a gente o nosso aproveitar, programa? Né, esse momento para a gente recordar Exatamente. o verdadeiro sentido da Páscoa e a gente aprender um pouco mais, né? Por que não? Porque, gente, a festividade da Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo. E às vezes, diante das dificuldades da vida, a gente precisa renascer para recomeçar. E o programa de hoje nós vamos conhecer agora a história de força, superação da Renata Campos, que enfrentou muitas perdas, mas ela não desistiu de buscar a sua felicidade. E ela já está aqui no sofá esperando a gente. Renata, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Que bom ter a sua companhia aqui Que bom, nesse eu programa que agradeço. especial, nesse momento tão bonito que a gente vive, né? De Sim. olhar um pouco para o que aconteceu na história cristã, mas também nas nossas próprias vidas, né? Onde será que a gente precisa buscar a reconciliação e precisa buscar o recomeço, né? Então, vai ser muito importante ter a sua história aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, Gui, Letícia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Viu? E obrigada desde já por você compartilhar um pouquinho da sua história, porque é a sua história de vida. Sim. E eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente da sua história, para depois contar então o seu recomeço. Ótimo. Meu primeiro contato com a morte foi em 2010. Sofri um acidente gravíssimo com a minha família e todos faleceram, menos eu. Meu pai, minha mãe e minha filha de 6 anos faleceram nesse acidente. Passados quase 7 anos, o meu esposo também sofreu um acidente de carro também e também veio a falecer. Então, assim, eu tive um contato muito próximo, né, com múltiplas perdas, né? E a minha base, né, a minha raiz, a minha origem, aquilo que eu vivia, que eu convivia, né? Nossa única filha também, né, na época. Então, foi muito difícil passar por tudo isso. Em contrapartida, isso me leva a uma vida nova, né? E muito significativa hoje, com a força também deles, né? Para eu continuar a viver pro mais, né? Para estar... E que bonito que, apesar de tudo isso, ela conseguiu sentir toda essa força, né, Gui? Para poder, então, continuar e criar, então, esse novo recomeço da sua vida. Foram anos, né, a elaboração desses lutos, né, muitos lutos, e dessa solidez de viver com eles, né, de estar com eles, desse amor e poder encontrar esse novo sentido. Então, viver a experiência do luto, e eu tive um luto prolongado, né, um adoecimento em prol dessas mortes, né. Então, foi muito difícil. Foram anos, né, que no início eu, até pela falta de informação, por tudo que a gente vive no Brasil, que, né, essa crença de não saber como lidar com a morte, né, e não ter tido esse apoio, eu passei muitos anos na dor mesmo, no sofrimento e num caminho de morte também, mesmo estando viva e ter sobrevivido ao acidente. Que forte, eu ia te perguntar justamente disso, né, Renata? Porque nós, enquanto cristãos, a gente, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, a gente fala sobre a vida eterna, sobre a certeza da vida eterna, mas naturalmente, por causa das nossas limitações humanas, é mais fácil a gente falar disso, né, sem estar passando pela situação. Mas a sensação que eu tenho, e imagino, né, você naturalmente passou por isso de perto, é que a gente nunca está preparado, né? Parece que a gente não, seja pelas nossas limitações ou por falar pouco do assunto, mas a gente não está preparado para o adeus, para a morte, né? Isso, exatamente. Até
no nível, né, Brasil, a gente não tem a psicoeducação para o luto, né? A gente não sabe o que é isso, até ter esse encontro com a morte. E aí isso fica muito difícil, porque até pela essa falta de informação, né? Como que eu vou lidar com uma dor tão profunda, né? O luto, a experiência de vivenciar a morte é, na experiência humana, mais difícil que tem, né? Nós consideramos, assim, né, a experiência da morte o momento mais difícil da nossa existência. E como viver isso de uma melhor forma, né? Seria um melhor aí, uma qualidade, mas enfim, nesse sentido, é possível passar por essa experiência de uma melhor forma, até como uma prevenção ao adoecimento, né? O luto não é uma doença, mas ele pode se tornar uma doença, né? Inclusive, né, consta no DSM essa questão do luto prolongado ser um problema de saúde mental, uma doença. Então, como, né, passar por isso ou nos prepararmos para enfrentamento da morte de uma melhor maneira, que não te leve ao adoecimento. É possível? É possível. E eu faço isso hoje, né? A minha profissão é essa atualmente, né? De levar as pessoas para esse lugar, de enfrentar. Não vai deixar de viver a dor, a tristeza profunda, tudo que se perde além daquela pessoa que você ama tanto, né? Mas é possível passar essa experiência dessa maneira, estando mais preparado. Então você consegue ajudar outras pessoas, né? Exatamente. É o caminho, né, de entender tudo isso que eu estava passando, essa compreensão. O luto é muito amplo, né? A gente não tem essa noção da dimensão do luto. São várias nuances, várias dimensões que a gente passa e não sabe. E esse desconhecimento provoca muita dor e a falta de conseguir ter forças para essa elaboração, o que às vezes prolonga esse processo. E aí eu fui estudar o comportamento humano, né? E com o foco na morte, que é a tanatologia, né? E a especificidade de perdas e luto. Então, estudando isso, eu me encontrei. Olha que bonito. E foi onde me levou esse caminho de elaboração desses lutos, no sentido de reconstruir, de renascer, mesmo com a falta deles em vida, né? Mas é possível conseguir preencher esse vazio sem a pessoa estar viva, né? Com certeza, até porque todos os momentos, tudo que você vivenciou com aquela pessoa vai ficar para sempre no seu coração. É o amor, na sua né? memória. né? É o amor. Então, exatamente, Você falou o uma palavra amor. forte, ressignificar, né? Você conseguir transformar essa dor nessa saudade, mas lembrando com afeto, né? Isso, Com coisas quando há a separação, né, com a morte, é uma dor profunda, né, claro. E isso leva um tempo, o luto é muito singular, até o Gui falou sobre isso, né? Cada um tem a sua história com aquela pessoa que morreu ou com qualquer perda, né? E aquela história, ela não morre, aquele vínculo afetivo não morre com a pessoa. Mas por um tempo, que cada um tem o seu, é muito singular, ele fica ofuscado, fica escuro, né, pela dor profunda daquela separação. Mas que depois, com o enfrentamento, com a elaboração, e até vivenciando os momentos de tristeza, a gente vai conseguindo enxergar novamente nesse caminho, né, que o caminho da elaboração do luto, de ressignificar, é o caminho, né, para encontrar esse novo sentido para a vida. Como se fosse a morte e a redenção, né? Que é o de que a gente chegar pensa até nesse esse lugar. momento, né? E sabe o que eu acho bacana, Lê, também, a gente trazer esse assunto para conversar com quem está em casa? Porque muitas vezes, quando a gente passa por essa situação do luto, pode ter alguém à nossa volta que está vivendo isso junto com a gente e que vai esperar
da gente, né, que pode estar mais fragilizado, ou que tem em nós um porto seguro, então pode ser um filho, um irmão, uma mãe, enfim, alguém que vai buscar em você que está nos acompanhando esse porto seguro. Exato. E a gente sabe que talvez essa pessoa também está fragilizada, mas às vezes ela estando um pouco melhor preparada, ela consegue ajudar o outro. Eu li um livro uma vez da editora Ideias e Letras, que é do nosso grupo, da editora Santuário, que se chama Como Falar da Morte com as Crianças. E eu acho que o título, ele dá uma chocada. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, mas aí eu pensei, poxa, é talvez a melhor oportunidade, né, do meu filho, da criança, do jovem que está aí na sua casa, ele já se formar um pouco mais amadurecido emocionalmente para conseguir lidar com isso, né, Renata? As crianças, né, ao contrário do que a gente pensa, né, elas também ficam enlutadas em qualquer idade, até os bebês. Às vezes a gente tem aquilo, né, a gente já não entende, não tá entendendo. Exatamente. É claro que esse luto é tratado dentro dessa especificidade, de acordo com a idade da criança, né? Qual parte da infância ela se encontra. Só que a gente naturalmente não tem essa consciência de olhar para as crianças. E isso não significa que ela não está enlutada, que ela não está sofrendo. E o silenciamento dela, que daí as crianças se calam e se fecham, né? Para não dizer que elas estão sofrendo. Não significa que ela está elaborando luto. Às vezes ela pode ter essa dificuldade na fase adulta com essa conexão de não ter conseguido superar, né, o luto na primeira, na segunda infância. Ou até mesmo o bebê. Fica uma falta, um vazio dentro daquela criança, que futuramente isso pode dar problema na vida dela, Com né? certeza. É um momento muito delicado em que todos precisam ser cuidados. E aí, tendo um preparo emocional, acaba ajudando ainda mais a passar de um jeito mais leve, não sei se é a palavra, mas saudável mesmo, né? Saudável. Né? Eu creio que a palavra saudável, ela é muito importante, né? Até para a questão desse adoecimento. Então, saudável não tira, né, a experiência de sentir a tristeza, sentir a dor, mas não significa também que ela não pode ser elaborada e ter um renascimento, para uma vida de uma forma diferente, sim. Nunca mais vai ser o mesmo, né? Sem aquela pessoa fisicamente com a gente. Mas é possível se preencher daquela pessoa que se foi, né? Tirar esse ofuscado da dor e de uma forma especial, a luz voltar, o renascimento, né? Que é a vida e a morte, que a gente vive isso o tempo inteiro, também simbolicamente, né? Alguma coisa morre para que outra nasça. Os ciclos da vida, né? Então, isso a gente vive naturalmente, né? Mudando de emprego, ou qualquer coisa, significa uma perda, né? Mas para o novo vir. Isso é a vida da gente. Essa maneira de olhar, né? Olha, muitíssimo obrigada pela sua participação, por esse ensinamento, por ser uma mulher tão forte e por compartilhar com a gente a sua história. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, com certeza, vai começar a pensar de um jeito diferente também em relação a esse assunto, né, Gui? É verdade, Renata. Obrigado, viu? Gui, por trazer eu que pouco da sua história. Um beijo para você, para as eu crianças. Uma feliz e abençoada Páscoa para vocês, Amém, viu? para vocês também. Obrigado eu que pela agradeço. partilha, que legal, né, Lê? E a gente falar disso nesse momento, porque como a gente falou no começo do programa, né? Claro que é mais fácil quando a gente está falando e não vivendo, mas ainda assim é uma oportunidade especial, né? Estamos celebrando a Páscoa de Cristo, então é uma maneira da gente olhar para os recomeços da nossa vida e uma maneira para a gente acreditar nessa promessa de vida eterna que o próprio Senhor nos fez, né? Então, a morte não é o fim. É difícil a gente entender isso, mas a morte não é o fim, né? Então, a gente acredita na vida eterna, acredita na ressurreição de Cristo, então a gente acredita também que esse é um processo, um momento da nossa caminhada, né? Então, que a gente aproveite esse momento para refletir sobre isso e para estar mais preparado, né, para os desafios que vêm nessa vida. É isso mesmo. Olha só, um beijo para vocês aí de casa. Muito obrigada pela companhia. O nosso programa já está chegando ao fim.
uma abençoada Páscoa a todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Feliz Páscoa.